E aí, pessoal, agora eu vou estar explicando um pouquinho de hiperestática. Isso daqui vai ser um pouco mais avançado, então vai ser um pouco mais demorado o vídeo. Tudo sobre isostática e matemática básica eu não vou ficar revendo aqui, eu vou passar de forma mais rápida, porque repetir isso daí vai estender muito o vídeo. Então vamos lá. O que é uma hiperestática? É quando existe mais reações do que equações. Normalmente nós tínhamos 3 equações, que era de forças horizontais, verticais e do momento igual a zero. Se tem mais uma reação, não dá mais para fazer essa conta de isostática. Nós temos aqui um exemplo que nós temos um apoio fixo, ou seja, tem 2 reações, uma vertical, outra horizontal, e 2 apoios móveis que só tem uma vertical. Nós temos 4 reações. O que nós vamos fazer então? Nós vamos escolher uma das reações e vamos removê-la. Nós podemos sumir com uma fixa, no caso de nós podemos sumir com uma móvel. Se for uma fixa, nós vamos transformar ela numa móvel, porque assim você some com a reação. Não é para você sumir com o objeto em si, é só uma das reações. Então vamos lá, eu decidi desaparecer com o apoio B. Agora repare, essa figura é isostática. Agora nós vamos fazer o processo de isostática nela. Então, fizemos aqui força horizontal, vertical e momento em A, tudo sendo igual a zero. Aqui já estão os resultados para isso. O HA vai ser igual a zero, VA mais VC menos 20 é igual a zero, e o VC já dá 10. Agora basta substituir e nós vamos encontrar o VA, que também é igual a 10. Agora nós já temos todas essas informações, nós já podemos prosseguir para o próximo passo. Mas, na questão de hiperestática, nós vamos criar cenários virtuais, que são mais ou menos universos paralelos. Esses universos paralelos, eles vão ignorar todas as forças existentes ali. Entretanto, ele vai ter uma força especial, que é a força unitária, que vai estar naquele lugar que você arrancou o apoio. A reação, né? No caso aqui nós temos a mesma figura, tem todas as distâncias iguais, só que ela não tem a força aqui em cima de 20 kN indo para baixo. Nós vamos colocar uma força unitária, na onde que nós arrancamos a reação. Força unitária é 1 de força. Você pode escolher o sentido. No final de todas as contas, se dá negativo, isso daí só quer dizer que essa seta está ao contrário. Mas só isso. Você não vai precisar voltar nos cálculos aqui não, se está ao contrário. Então vamos lá, vamos fazer os mesmos cálculos de isostática para essa situação aqui. Bem tranquilo. Nós vamos ter que HA é igual a zero, VA é igual a menos 0,5 e VB é menos 0,5 kN. Ou seja, essas duas setas estão ao contrário do que eu presumi. Agora nós vamos fazer o diagrama de momento para ambos. Então nós já fizemos as fórmulas de cortante. A de cortante é nesse trecho primeiro aqui vai ser 10 kN. Para a segunda parte desse trecho aqui é menos 10 kN, porque subiu 10, desceu 20, depois subiu 10 aqui no final. E para o cenário real, o virtual, eu coloquei um izinho no final para ficar mais fácil de relembrar ele. Você pode colocar qualquer nomenclatura que te lembre bem. Eu gosto de colocar um izinho no final, é mais pelas contas, faz o que você acha melhor, desde que seja entendível o que você está fazendo. E aqui a fórmula da primeira parte, desses 2 metros, que é menos 0,5 kN, e depois ele sobe 1, atingindo 0,5 positivo. Agora nós vamos fazer a integral disso, para encontrar as fórmulas de momento. Nós temos o momento em 1 de x sendo igual a 10x, o momento em 2 de x sendo menos 10x, mais o resultado do momento de 1 completo. Lembra que o momento ele é persistente. E o mesmo fizemos aqui com o cenário virtual. Momento de 1 de x sendo igual a menos 0,5x, e momento de 2x sendo 0,5x. Eu esqueci de colocar o menos aqui, mas você devia ter aqui. Mais o resultado do M1 virtual. Na real, eu não esqueci do menos aqui não, eu tô ficando louco. Tá certo, é porque isso aqui sobe 1 no final, então tá bonitinho. Agora nós vamos encontrar o resultado do M1 para conseguir resolver, para encontrar a parte do M2. Então, o resultado do M1 é o máximo dele, vai dar 20 kN aqui em cima. Então nós substituímos aqui a fórmula do M2 para menos 10x mais 20. E o de baixo, o M1, no ponto 2, deu menos 1 kN. Então a fórmula de M2 vai ser 0,5x mais menos 1. E é isso daqui que nós encontramos para fazer os diagramas de momento.
Nós podemos colocar agora o momento de 2 para x igual a 2. Vai dar 0 e por debaixo também vai dar 0. Arthur, por que eu não fiz a cortante igual a 0? Você pode fazer, né? Fazer aquela substituição para encontrar o máximo. A questão aqui é que, como não tinha x na fórmula, não fazia diferença eu trocar ela por 0, porque nunca ia chegar no 0, então não existe máximo nesse caso. Não definível por aquela fórmula, né? O máximo vai ser bem aqui no meio, nesse corte aqui. Se você fazer o diagrama de cortante, você vai reparar isso daí na hora. Mas por aquela fórmula, nesse caso, não dá para fazer isso daí. Porque a mudança é repentina. E não acontece por função. Nós vamos manter esses dois valores para desenhar os diagramas. Aí, tranquilamente, você vai desenhar eles. Lembrando que o diagrama de momento é o contrário da cortante. Então aqui vai ficar 20 kN para baixo, o outro menos 1 kN para cima. Bem tranquilo. Agora nós vamos fazer a integral por a distância de cada caso e multiplicaremos pelo outro, mas somada às outras partes. Como quero dizer isso daqui? Nós vamos fazer a pior conta que nós vamos fazer nesse tipo de coisa. Vamos considerar que todos os m's dentro dessa fórmula aqui já estão na função de mx. Então é só a função mesmo, não é o resultado da função, tá? Nós vamos pegar o primeiro caso. O primeiro caso vai ser o quê? O primeiro caso virtual. E o zero. O que esse zero é? É o caso verdadeiro, que é esse daqui, que não tem nenhuma força virtual. Então vai ser como? Nós vamos fazer a integral de 0 até a distância que percorre o caminho do momento, da fórmula do momento 1 multiplicado pela fórmula do momento virtual 1. Aí depois você vai somar, vai fazer a mesma coisa, só que agora a fórmula do momento 2 pela fórmula do momento 2 virtual. Ou seja, você vai pegar essa primeira parte aqui de cima, vai pegar a fórmula de momento dele, vai multiplicar por essa aqui de baixo. Tudo isso dentro de uma integral que está a 0 até a distância desse trecho, percorre os dois. E você vai fazer isso até o final do desenho, repetindo, só somando as partes umas com as outras. E para o virtual com virtual, nós vamos simplesmente fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui em cima, só que em vez de ter a parte real, nós vamos simplesmente pegar aqui a virtual e multiplicar pela parte virtual de novo. E é isso. Eu vou primeiro realizar esse daqui, do real com virtual. E você pode ver que a distância vai até 2 para as duas partes, né? 2 metros aqui em cima e tem mais 2 metros aqui na frente. Pegando aqui as fórmulas dos momentos que nós usamos anteriormente para os dois casos, só basta substituir aqui dentro da fórmula. Então, nós vamos pegar o M1x, vamos colocar aqui, que é 10x. Vamos pegar o M1 virtual, que é 0,5 negativo, x, e vamos multiplicar eles. E depois nós vamos somar pela integral de 0 até 2, de menos 10x mais 20, que é o M2, vezes, tudo isso vezes 0,5x mais menos 1, que é a fórmula do M2 virtual. Aí basta simplesmente você realizar as multiplicações internas, né? Aqui a parte esquerda é bem tranquila, a parte direita você vai ter que multiplicar por partes. O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Primeiro com o primeiro com o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. É bem chato fazer, mas não é difícil. É simples multiplicação. Eu gosto de anotar, porque isso aqui é bem confuso na hora de fazer uma prova, você pode se perder. Então anote cada detalhezinho, cada parte que você fazer. Eu já simplifiquei aqui, realizando todos os cálculos internos. Realizando os cálculos das integrais, você vai encontrar que o resultado desse primeiro, do real com virtual, vai ser de menos 13,33 e menos 13,33, que é menos 26,66. Agora, faz-se o mesmo para o virtual com virtual. E nós vamos encontrar o resultado de 0,66 mais 0,66, que é 0,32. Isso daqui é valor aproximado, então pode dar uma diferenciazinha, mas nada muito significativo. E agora, o que nós vamos fazer no final? Nós vamos pegar esses valores e tacar nessa fórmula aqui. Nós vamos pegar o real com virtual
mais o virtual com virtual, vezes uma variável x com uma denominação. No caso, eu coloquei 1 aqui para ela. O nome dela é x1. Se tivesse mais reações para nós tirarmos, essa fórmula ia se estender mais para o lado direito e também para baixo. No caso, para o lado direito, aqui ia ser A1 com A2 também. E aqui embaixo ia ser A2 com o real, A2 com o primeiro e A2 com A2. Ela também ia estar multiplicando aqui no final pelo x2. Mas aqui vamos ficar só no básico por enquanto e vamos resolver isso daqui. Basta simplesmente você substituir o virtual com o real e o virtual com o virtual. E nós vamos encontrar essa fórmula aqui, menos 26,66 mais 1,32 vezes x1. Então x1 vale 20,19. O que nós vamos fazer com esse valor? Lembra daquela imagem no início de tudo? Nós vamos simplesmente arrancar aquela reação e colocar uma força no lugar. Ou seja, você finge que aquela reação nunca existiu. E agora nós voltamos para o início do exercício. E se o exercício pedir o diagrama de tudo, você vai ter que fazer agora o diagrama com isso, que é possível fazer por isostática. Bem tranquilo, você vai fazer aquele processo da isostática, que eu já ensinei. Ah, mas existe também um método mais fácil. Muitas vezes dá para fazer ele, nem sempre. Mas aqui, nesse caso, dá para fazer. É você pegar o método tabelado. Aqui nós temos uma tabelinha. E o que nós vamos fazer? Simplesmente pegar os valores que estão aqui dentro dessa tabela. Ele mostra aqui. Ele mostra o momento aqui em cima, o momento de B, com um tracinho em cima, e o momento de B. E o L vai ser o comprimento. E ele mostra as fórmulas das combinações. O que nós vamos fazer então aqui? O real com o virtual, você pode reparar que é um triângulo com um triângulo. Então nós vamos pegar aqui um triângulo com um triângulo, e nós vamos encontrar que a fórmula disso é 1/3 do comprimento vezes o momento do primeiro vezes o momento do segundo. Bem tranquilo. Então você vai colocar aqui 1,3, vai colocar vezes 2, vezes 20, vezes o menos 1, o 20 sendo esse daqui do momento real, e o menos 1 do momento virtual. E você vai fazer aqui do outro lado também, 1/3, vezes 2, vezes 20, vezes menos 1. Mas por que tudo está negativo? Isso ocorre quando um desenho está ao contrário do outro. Você pode ver que esse daqui está indo para baixo, o triângulo, o outro está indo para cima. Quando o desenho está ao contrário, é negativo, naquela fórmula. E nós vamos chegar no resultado final, menos 26,66, que é o mesmo resultado que nós vimos anteriormente. E agora para o virtual com virtual, você vai fazer a mesma coisa. Como os triângulos estão no mesmo sentido, vai ser positivo isso. Então vai ser 1/3 vezes 2, vezes menos 1, vezes menos 1. Mais 1/3 vezes 2, vezes menos 1, vezes menos 1. Tudo isso dá 1,33, bem próximo do que nós encontramos. E eu gostaria de anotar outra coisa, que muita pessoa confundiu bem no início. Esse momento aqui, não quer dizer necessariamente... Não quer dizer a altura inicial, né? No caso, quer dizer exatamente o momento em si, esse M. Então você vai procurar no seu diagrama e encontrar o momento. Por isso que eu fiz o diagrama lá no início. Vocês podem ter reparado que eu não usei para outra forma. Mas esse método aqui é muito mais visível o que está acontecendo. Então, se você achar mais fácil, ele pode ser feito assim. Você faz o desenho e você taca na tabelinha e faz as contas. Bem tranquilo. Por último, eu vou falar de casos que dá problema naquela tabelinha. No caso é isso daqui, ó. Você pode reparar que nós temos duas formas aqui. Isso aqui é só de exemplo, não vai ter valor nenhum, não. Você pode reparar que ela tem duas partes, o desenho de cima e o de baixo tem uma só. O que nós vamos fazer então? Para calcular as integrais, nós primeiro vamos pegar esse comprimento aqui de cima e nós vamos pegar a fórmula até esse ponto aqui, dividindo no meio de baixo também. E depois nós faremos com o que sobrou aqui de baixo e até aqui na frente. E o mesmo aqui em cima. E o que eu quero que você note? Quando você chega aqui na metade, a função do momento, se você está fazendo pelo método de integral, a função vai ser um pouco diferente.
porque você não está começando aqui do início, você está começando aqui do meio. Então, sempre que ter quebra num desenho, você vai quebrar no outro também. E vai criar mais uma fórmula de momento ali e mais um resultado de momento. Então, você vai ter que calcular o momento daquele ponto para ambos. Independente em qual dos dois que quebre. Imagina se quebrou tipo 3 pedaços aqui embaixo e 2 aqui em cima. Você junta os dois, pode ficar com 5 quebras. Então, você vai ter 5 fórmulas de cortante, 5 fórmulas de momento e tudo mais. É bem tranquilo fazer. É só você fazer as quebras normalmente, como se tivesse alguma quebra real naquele outro desenho. Só realizar as contas que estavam aqui anteriormente e prosseguir elas. E é isso. É meio confuso. Se vocês precisarem de ajuda depois é só pedir. Eu sei que tem pouco tempo, mas é isso.